Nós estamos em Louveira, aqui, na subestação de energia Engenheiro Francisco de Molevade, a primeira subestação de energia a mover um trem elétrico no Brasil. Em 24 de outubro de 1921, a primeira viagem de trem foi entre Louveira e Jundiaí. A partir daí, o Brasil se modificou, a economia cresceu, o estado de São Paulo virou a potência que é. A partir de hoje, a gente vai fazer uma viagem aqui em Louveira, através do nosso programa Louveira News. Vamos embora, seja bem-vindo. Começa agora o programa de maior audiência da rádio, Louveira News. Informação com credibilidade, utilidade pública, turismo e tecnologia. Agora, na Louveira FM, Louveira News. Seja bem-vindo, esse é o especial Louveira News Turismo. Hoje nós vamos falar sobre a cidade de Louveira. E o meu convidado é o Moisés Seba, que é o presidente do Contour Louveira, Conselho Municipal de Turismo, e também o diretor do Hotel Santa Mônica. Seja bem-vindo, Moisés, muito obrigado pela sua participação. Moisés, eu começo perguntando para você, por que o turista tem que conhecer Louveira? Eduardo, em primeiro lugar, muito obrigado pelo teu convite, vai ser um bate-papo gostoso e produtivo aqui para as pessoas poderem conhecer um pouquinho mais sobre o turismo na cidade. Eu diria para você que o grande diferencial que a gente tem aqui na nossa cidade, em primeiro lugar, né, a gente está entre dois grandes centros populacionais, São Paulo, a Grande São Paulo, e a região metropolitana de Campinas. Esses dois grandes centros, exatamente pelas características metropolitanas, cosmopolitas desses lugares, eles deixaram ao longo do tempo de ter uma coisa que sobra em Louveira, que é o clima do interior, o acolhimento, o calor humano das pessoas, a forma de receber das pessoas, que é muito característica do interior. Então, independente da estrutura e das atrações turísticas que nós temos na nossa cidade, eu acho que esse realmente é um diferencial, faz muita diferença. Aí no hotel a gente percebe isso claramente. Eu até brinco com a nossa equipe que o hotel não passaria de uma chácara cheia de quartos se não fosse o atendimento das pessoas. E em Louveira, o que o turista pode encontrar? Quais são as principais atrações aqui da cidade? Cara, tem um monte de coisas legais aqui na cidade, né? A gente tem vinícolas. A Louveira é uma região em que existem empreendimentos rurais, propriedades rurais que hoje se tornaram vinícolas. A gente tem um bairro que ele desde os primórdios da cidade, ele foi formado como uma colônia italiana, onde as famílias ainda cuidam da terra, plantam a uva, tem aquela cultura italiana. Hoje, em função do desenvolvimento do turismo, a gente tem cantinas italianas, daquela coisa bem tradicional italiana. A gente tem os passeios de bicicleta. Louveira se tornou um polo de ciclismo rural, tem várias rotas, inclusive a própria prefeitura da cidade está se encarregando de fazer a sinalização das rotas para que o ciclista possa se orientar. Ao longo dessas rotas, a prefeitura instalou estações de manutenção das bicicletas. Tem uma infinidade de coisas legais aqui. E nós temos esse espaço maravilhoso aqui, que é a subestação, né? O complexo ferroviário de Louveira, né? Como que eu posso estar esquecendo? Justamente no lugar que a gente está, a gente tem um centro, uma subestação e uma estação ferroviária de Louveira, que são pontos de grande atração, de grande concentração de informação sobre a história da ferrovia no próprio Brasil. Essa aqui, se eu não me engano, é a primeira... Essa é a primeira subestação do Brasil. E você vê, a gente está aqui sentado num lugar com motores enormes, assim, tamanho que é sempre muito legal a gente estar aqui, visitar, a gente fica assombrado com o tamanho dos equipamentos, né? Legal. E qual o volume de visitantes hoje que Louveira está recebendo? Os últimos dados que a gente tem do Contour são ainda de 2022, que foram consolidados, indicam que Louveira recebeu ano passado mais de 1 milhão de visitantes, né? Quer sejam passantes, quer sejam pessoas hospedadas. Esse volume provavelmente é função das rodovias que a gente tem aqui, né? Sem dúvida. Louveira ela está servida por duas das principais rodovias do estado de São Paulo, né? Então tem a Anhanguera, tem a Bandeirantes, tem a Dom Pedro, a poucos quilômetros aqui, Itatiba, então é muito fácil chegar em Louveira, né? E para quem nunca veio, qual o roteiro, assim, um roteiro básico que você recomendaria para o turista de primeira viagem em Louveira? Eu acho que uma pessoa que está conhecendo a cidade inicialmente, a primeira coisa que ela poderia fazer seria parar na estação ferroviária de Louveira. Ali já tem um centro de informações turísticas, para que ela possa se informar
e montar o seu próprio roteiro. Mas eu acho que dependendo de como ela vier, se ela trouxer uma bicicleta, tem as rotas de turismo, se ela vier com o seu carro, com criança pequena, alguma coisa, tem estabelecimentos especializados no atendimento de famílias com crianças pequenas. O próprio Hotel Santa Mônica tem bastante esse nicho de atendimento de famílias com crianças pequenas, com estrutura, com monitoria, né? Eu acho que já é um bom começo. Já começou bem. No caso do Santa Mônica, é o hotel mais antigo aqui da cidade, é isso? Quanto tempo? Conta um pouco da história do Santa Mônica. Santa Mônica está fazendo 33 anos. A gente começou como qualquer outra propriedade que, sem muito capital, se apoia exatamente no acolhimento e no bom atendimento, no atendimento familiar personalizado. Porque quando você não tem estrutura, te sobra o quê? Te sobra atender bem, te sobra mostrar para o turista que você está interessado em servi-lo. Todas as pessoas estão interessadas nisso. E isso faz muita diferença. Então, inicialmente, meu pai fundou o hotel tinha 2 quartos, a gente chamava de hotel nessa época. Felizmente, o turismo não estava tão profissionalizado quanto está hoje, né? Aos poucos foi se desenvolvendo. A partir de mais ou menos 1999, a gente começou a montar uma estrutura também para atendimento de eventos. Hoje o hotel vai inaugurar uma nova ala, vamos ficar com 74 quartos, temos salas de eventos para até 2.000 pessoas, temos 2 restaurantes, um para 400 e outro para 300 pessoas, e toda uma estrutura de lazer formada por piscinas, quadras, as benditas quadras de beach tênis hoje que virou uma febre, a gente fez 2, enfim, tem bastante coisa. Eu ia te perguntar justamente da estrutura, né, que o hotel oferece. Ele recebe muito evento também de empresas, né? Sim. Houve um ponto de inflexão nessa história de atender muitos eventos. Nós sempre atendemos muitos eventos, mas depois da pandemia, que foi um período de muita dificuldade, realmente um período de provação para todo o setor de turismo, a gente se tornou muito mais eficiente e, sem querer atribuir isso apenas à sorte, mas também atribuindo, o fato é que a gente saiu vivo da pandemia. E teve muitos estabelecimentos que ou tiveram que fechar ou tiveram que se desestruturar. Então, a gente acabou conseguindo conquistar uma parcela do público latente. E hoje, assim, pra você ter uma ideia, em 2024, felizmente, a gente já está com 77% do hotel vendido. 77%. Para o ano que vem, então. Para o ano que vem. Você citou a pandemia ela foi cruel para todo mundo, principalmente para o turismo, né? E eu vejo que no hotel vocês tiveram que enfrentar um desafio muito maior, né? De ter toda uma estrutura montada e o turista não poder lhe conhecer, né? Olha, Eduardo, eu acho que a gente, como empreendedor, a gente sempre tem que ser muito humilde, sabe? Realmente hoje a gente está atravessando uma fase muito boa, mas o turismo está atravessando uma fase muito boa. Então, a gente tem lá nosso mérito, a gente trabalha competentemente, temos uma cultura de atendimento bastante sedimentada, tal, mas a verdade é que o setor está indo muito bem. Eu tenho amigos tão competentes quanto a gente que estão em setores que foram destruídos pela pandemia e dificilmente vão conseguir retornar. Eu acho que a gente teve um mérito em adotar uma política em que a gente não desmontou nossa equipe. A gente foi atrás de crédito para manter a equipe, porque, voltando àquela primeira pergunta que você me fez, o que Louveira tem de diferenciado? Atendimento. Se a gente desestruturasse a nossa equipe, a gente provavelmente estaria tendo enormes dificuldades em manter o mesmo padrão de atendimento. E a gente conseguiu manter aquele pessoal lá, ficamos fechados por 6 meses, né? Não é brincadeira, né? Mas está tudo bem, está tudo muito bem, a gente está levando de uma maneira adequada. E o que você acha que Louveira tem que fazer, que ponto que ela tem que trabalhar como cidade, como comunidade, para que o turismo seja uma principal mola mestra aqui da economia da cidade? Olha só, Louveira tem um problema que muita cidade gostaria de ter, né? Ela tem um parque industrial e tem uma arrecadação muito grande vinda de outros setores que não o turismo. Posto isso, evidentemente que existem outras opções para a própria população de desenvolvimento econômico. Mas Louveira tem uma característica que eu considero assim, muito, muito diferenciada. Todas as pessoas com quem a gente conversa, que tem contato com a cidade, que é exatamente o clima que essa cidade tem, né? Você está a 30 minutos de São Paulo e está no interiorzão.
Você está a 20 minutos de Campinas e está no interiorzão. No Contour, nesse momento, a gente está focando a nossa gestão exatamente na explicitação dessa característica da nossa cidade. Ou seja, a gente desenvolveu um conceito de turismo que procura traduzir isso. O conceito é Louveira, o coração do Circuito das Frutas. Inclusive foi num bate-papo com o prefeito Stanislau, a gente estava batendo um papo um dia e eu falando sobre isso com ele, sobre a necessidade da gente ter um conceito que resuma o que a pessoa vai ter em Louveira. Né? Que a gente estava buscando isso, vai para Louveira, mas por que você vai para Louveira? Você vai para Louveira porque lá é um clima gostoso de interior, porque você vai ter acolhimento. E o Stanislau vira para mim do nada e fala, bom, você sabe que geograficamente Louveira está no coração do Circuito das Frutas. Na hora a gente... achamos. Estamos aqui, achamos. Agora a gente está numa fase de desenvolver a marca mesmo, logotipia, esse tipo de coisa, mas vai ser a base conceitual de toda a comunicação a partir de agora. E é o que eu digo, a gente conseguindo mostrar isso para as pessoas, a gente vai mostrar para as pessoas o que elas vão ter, e vai dar a opção para elas de escolherem, olha, esse final de semana eu vou para o Guarujá porque eu gosto de praia, ou vou para Campos do Jordão porque eu gosto de clima frio, ou eu vou para Louveira porque eu gosto do climinha de interior, entendeu? A gente vai falar com esse cara na hora que ele está decidindo lá na casa dele, em São Paulo ou em Campinas, ou em qualquer lugar do estado. A proximidade do aeroporto de Viracopos também é uma coisa que facilita demais a coisa para a cidade. Eu acho que a partir disso, você começa a mostrar para o empreendedor onde estão as oportunidades de desenvolvimento econômico. Porque não adianta, o turismo ele pode passar pelo crivo do poder público no desenvolvimento de políticas públicas que vão fomentar. Mas quem vai enxergar a oportunidade e dar a cara para bater é o empreendedor. Isso só acontece quando ele começa a ver que a roda está começando a girar. Né? E é uma coisa que eu sempre digo, a roda começa a girar, mas a coisa atinge uma altitude de cruzeiro quando o motor de indicação começa a girar. O que é isso? É você ir num lugar e indicar para o outro. Aí começa a ter indicação. É aquela coisa que você fala, eu tenho uma clientela formada. Entendeu? É isso que nós estamos, nesse momento, buscando para a cidade de Louveira. Uma coisa que eu percebo também, não só em Louveira, mas as outras cidades do Circuito das Frutas, é a dificuldade em se divulgar o turismo dentro da própria cidade. O morador de condomínio, de repente, não sabe que do lado da casa dele tem uma vinícola premiada, né? Então, acho que essa preocupação o Contour está tendo também, está com essa visão de como trabalhar o público interno, que, queira ou não, é um turista também, né? Sim. Na verdade, assim, a história do hotel que eu administro, ela está muito ligada à captação de público externo. Né? Eu acredito, sim, que a gente tem um potencial de desenvolvimento do público interno, e isso deve ser trabalhado, mas se você analisar e fizer uma comparação numérica entre as possibilidades que a gente tem ao atrair público externo e o que a gente tem de pessoas, a nossa população é de 50 mil pessoas. Dessas 50 mil pessoas, por incrível que pareça, para o turista, sempre vai existir a barreira assim, eu não vou viajar para a minha própria cidade. Sempre vai existir isso. Então, eu acho, volto a dizer, definitivamente a gente tem estabelecimentos que usufruem do público interno local, mas eu acho que o boom do turismo de Louveira vai acontecer quando a gente começar a ser visto pelo público externo. Entendeu? Essa é a minha visão. E Moisés, em termos de trabalho do Contour, dentro de achar essa marca da cidade, né? O que tem mais planejado em cima disso? Olha só, inclusive hoje nós temos uma reunião do Conselho Municipal de Turismo, a gente vai abordar temas como o fomento ao artesanato. O artesanato em Louveira está se desenvolvendo bastante, a gente está conseguindo fazer uma parceria com as propriedades para que elas permitam que o artesanato exponha nessas propriedades. É onde está o público. Tem estabelecimentos que recebem num domingo 300, 400 pessoas. Entendeu? Você imagina, eu acho que o turismo ele tem uma coisa que quanto mais você agrega de possibilidades para o turista, mais você consegue atrair. Não existe propriamente uma concorrência no turismo.
né? Então, por exemplo, eu tenho lá um restaurante, eu tenho um hotel, eu tenho uma lanchonete. E além de ter aquilo, eu tenho uma pessoa expondo um trabalho de artesanato. É uma coisa a mais para visitar. A pessoa às vezes vai comprar uma pulseira e vai tomar um café. Né? E a gente está fomentando isso para que os artesãos possam também estar onde o público está. Né? Dá uma de Milton Nascimento. Né? A gente fez algumas experiências no hotel, foram muito, muito positivas para o pessoal do artesanato. A gente ficou super feliz, porque, volto a dizer, se o artesanato da cidade se desenvolve, é um motivo a mais para as pessoas visitarem Louveira e a gente está no jogo. Antes do nosso encerramento, eu vou passar uma matéria rápida que nós fizemos aqui na subestação, para mostrar um pouco dessa atração turística histórica que a gente tem aqui em Louveira. Vamos lá. Todo esse painel aqui controlava a tensão de entrada de 80 mil volts corrente alternada, que alimentava todo esse parque de maquinário. Afinal, o que é corrente alternada? Imagina o seguinte, é a mesma corrente que você tem na tomada da sua casa. Imagine esse espaço todo como um carregador de celular, onde você espeta ele na tomada, na outra ponta você alimenta o seu celular. Era a mesma coisa que acontecia aqui, só que numa proporção muito maior. Entrava 80 mil volts, isso era reduzido para 3.000 alternada, e aí alimentava o trem, que passava na linha aqui em frente ao complexo, a essa subestação. O complexo da subestação Engenheiro Molevade é composto do galpão principal, onde ficam os equipamentos, e mais 4 casas, onde moravam os engenheiros e os funcionários graduados da Companhia Paulista. Essa estátua aqui, ó, do Engenheiro Molevade, foi uma homenagem que os funcionários da companhia fizeram ao grande e brilhante engenheiro e idealizador de todo esse complexo. Bom, espero que você tenha curtido a matéria. É o local aqui que vai ser aberto para visitação pública, muito bonito, esse lugar é sensacional e é um lugar aqui que você vai conhecer a história da ferrovia brasileira. Um dos principais episódios da história da ferrovia aconteceu neste local aqui. Moisés, em termos de gastronomia em Louveira, o que o turista pode encontrar aqui de opções? Cara, tem muita coisa legal. Você veja, a gente tem opção de café da manhã rural. Você vai chegar numa propriedade, vai ver aquela paisagem bonita do interior, tá tomando um café da manhã ali, com cara de interior, servida no fogão a lenha. Você tem, como eu já citei anteriormente, a gente tem um bairro aqui que é formado praticamente por famílias de origem italiana. Tem cantinas, cantina raiz italiana. A gente tem pizzarias na cidade. Até choperias, cervejas artesanais. Tem uma fábrica de cerveja artesanal super legal, tá ficando super famosa na região aqui, a Hebling. E os vinhos que a gente não pode esquecer, né? Claro. A gente a vinícola Micheleto é uma vinícola que já se tornou tradicional, não apenas pela qualidade dos seus vinhos, mas o local é um lugar muito bonito. O pessoal realmente foi muito feliz na arquitetura. Legal. Então tá joia, gente. Esse foi o Moisés, presidente do Contur aqui de Louveira, e esse bate-papo rápido aqui sobre o turismo é para você conhecer um pouco mais da cidade de Louveira e o que ela oferece em termos de atrativos. Moisés, muito obrigado pela sua participação e fica aqui o convite para os próximos aí a gente conversar mais sobre o turismo. Eu que agradeço, Eduardo, parabéns pelo teu trabalho e obrigado pelo teu convite, foi um prazer. Até mais, gente, até o próximo programa. Você acabou de ouvir o programa de maior audiência do rádio, Louveira News.